Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando agora o programa chamado Ronda da Cidade. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a morte de um funcionário público federal que atuava aqui na cidade de Linhares. As investigações continuam, a Polícia Civil com um trabalho intenso para tentar dar respostas à população desse caso. Mas silencioso-se, porque a Polícia Civil não quer atrapalhar as investigações. Mas ontem, no local do crime, mais uma vez foi feito um trabalho de perícia. E nesse trabalho de perícia foram recolhidos materiais que podem ser usados agora nas investigações. Produção, eu tenho imagem aí dessa perícia que foi feita ontem. Se nós tivermos imagem, a gente vai mostrar. Trabalho da perícia que foi feito lá na casa onde tudo aconteceu. Cláudio Henrique Batista, de 42 anos, acabou sendo morto na garagem da casa dele na noite da última terça-feira, como nós aqui noticiamos. O caso vai ser pautado, vai ser destaque aqui no programa de hoje, que vai trazer também, por um acaso você sabe por que a coisa pública às vezes não funciona? Olha, às vezes não funciona porque fica muito sucateado. Produção, eu tenho imagens aí de um teto que desabou lá em Vila Velha, de um hospital de Vila Velha que desabou, olha isso. Como é que você lida com a situação dessa? O teto veio desabando, ó, olha. E aí tinha pacientes se tratando. Então, às vezes, a gente fica aqui se perguntando, gastando tempo, por que a coisa pública às vezes não funciona? Se elas ficam sucateadas, abandonadas, é claro que não vão funcionar. E foi um desabamento. Olha que risco, que perigo. Extremamente perigoso. E olha que nós estamos vivendo aquele período de faz calor e daqui a pouco despenca uma chuva braba, né? Nós estamos vivendo esse tempo. Todo cuidado acaba sendo pouco. Daqui a pouco a gente vai chamar nossa reportagem lá da Grande Vitória e trazer essas informações. Antes de chamar a virada do nosso programa, teve uma cidade com mais de 100 mil habitantes que foi a única do Espírito Santo que não registrou homicídio. Ontem eu falei aqui de 100 homicídios registrados no estado. Agora, qual foi essa cidade que não teve homicídio nenhum e que tem mais de 100 mil habitantes? Eu tenho a imagem dessa cidade aí, coloca no ar. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito dela. Foi uma cidade considerada até pacata, muito tranquila, que vinha registrando muitos casos de roubos, furtos, ação de ladrões. Tinha muito disso lá. Mas, após um ano de 2000... Nessa oportunidade, a gente dá a informação que Colatina é a cidade com mais de 100 mil habitantes que não registrou homicídio nenhum. Olha que boa notícia. Parabéns aos moradores de Colatina que estão nos vendo lá. Isso é muito bom, porque a cidade de Linhares, olha, teve homicídio sim. A 16ª Delegacia está investigando. Toda vez que nós tivermos aqui um caso desse, tem que se tornar notícia. Não é isso, produção? É assim que nós começamos, no rádio ou na TV, fiquem conosco, a notícia chega até você. E nós vamos trazer informações agora sobre o caso que mais movimentou a polícia desde terça-feira à noite. Nós relatamos aqui no programa, na quarta-feira, que houve um homicídio envolvendo a vítima. Era funcionário da Justiça Federal aqui da cidade de Linhares. Ontem eu fui muito perguntado acerca desse caso e principalmente se a investigação seria uma investigação federal. Muito me perguntaram isso, viu, produção? E a gente vai responder o seguinte. Foi um homicídio registrado na cidade de Linhares. Nós temos a Delegacia de Homicídios que trata de homicídios. Agora, se ficar comprovado de alguma forma, em algum momento, que esse crime aconteceu por causa do trabalho que estava sendo feito aqui pela Justiça Federal, aí sim nós teríamos um crime com essa possibilidade de intervenção. Hoje não se fala nisso aqui. O trabalho está todo concentrado na 16ª Delegacia Regional. A família de Cláudio Henrique está ainda muito enlutada. Cláudio Henrique Batista, de 42 anos. Depois da morte confirmada e de forma muito brutal, a perícia confirmou 7 tiros
todos na região da cabeça, é o que a perícia confirma. A família, os amigos estão se perguntando o porquê. O que é que pode ter acontecido e que levou a essa tragédia tão grande? A um caso desse. O cara estava chegando em casa e aí acabou sendo surpreendido por duas pessoas. Essas duas pessoas estão sendo procuradas. Eu tenho outras informações desse caso. Eu já tenho aí, produção? Se tiver, põe no ar. Trabalho intenso para desvendar a morte do funcionário da Justiça Federal Cláudio Henrique Batista, de 42 anos, assassinado na noite da última terça-feira no bairro Colina da cidade. Ao longo do dia de ontem, a polícia voltou à casa, cenário do crime que fica na Avenida Nogueira da Gama. Foi possível ver homens da perícia técnica recolhendo vestígios do que pode ser usado na investigação do crime violento. A Polícia Civil de Linhares decretou silêncio absoluto nas investigações. Assim como aconteceu no velório, funcionários da Justiça Federal mostraram preocupação e acompanharam passo a passo o desenrolar dos trabalhos. Na delegacia regional, a movimentação dos policiais federais foi vista também nesta quarta-feira. 5 pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil. Informações não oficiais dizem que são pessoas próximas de Cláudio Henrique. A polícia trabalha com todas as possibilidades para desvendar o crime. O que está sendo levado em consideração foi o modus operandi dos criminosos para tirar a vida do funcionário público. Utilização de arma restrita das Forças Armadas, no caso, pistola 9mm e tiros fatais, já que a perícia constatou que foram 7 tiros, disparados, na sua maioria, na região da cabeça da vítima. O cenário do crime revela uma execução. A polícia ainda não disse se algo foi levado, o que afasta a hipótese de assalto seguido de morte. Cláudio era assessor de um juiz federal há vários anos. Colegas de trabalho, amigos e parentes chegaram a relatar que nunca ouviram falar de ameaças que ele tivesse sofrido. Afirmam que Cláudio era muito ligado à família e dedicado no que fazia. Por isso, todos estão perplexos com o que aconteceu. A Justiça Federal de Linhares divulgou nota sobre a tragédia. Disse que lamenta a morte do funcionário, manifestando profundo pesar aos familiares e amigos. Na mesma nota, diz que o Foro de Justiça Federal está acompanhando o caso junto com a Polícia Civil. Gente, olha, nas informações que nós temos aqui desse caso, só para completar, a Polícia Civil segue fazendo investigações. Hoje, mais uma vez, deve ser um dia intenso, nós entramos no segundo dia. Mas eu vou repetir o que muitas pessoas já têm dito. O modus operandi desse caso, coloca a imagem do caso lá para mim, produção. Enquanto a gente estiver falando aqui, coloca a imagem lá do caso. O modus operandi disso tudo, de como aconteceu, leva a entender que foi de fato uma execução. Alguém chegou para executar, né? Não chegou para assustar, não chegou para roubar, né? Não chegou para cometer nada disso. Né? Pelo menos é o modus operandi, a menos que nós sejamos aqui surpreendidos de alguma forma, né? Por exemplo, alguma coisa que leve a entender que houve uma tentativa de assalto, né, que resultasse na morte, estaríamos falando de um latrocínio. Mas não, até agora nada disso aconteceu, pelo menos que nos faça pensar nessa possibilidade. Esses aí são funcionários da Justiça Federal, né, que obviamente se preocuparam. E a Justiça Federal, na nota que ela deu, ela ficou preocupada, né, até porque, será que alguém está incomodado com o trabalho da Justiça Federal? Será que alguém se incomodou com isso? São perguntas. Agora cabe à polícia responder. Mas o grande detalhe aqui é um crime que precisa ter resposta rápida para a população de Linhares e não apenas. O caso agora está sendo visto por todo o estado e até o Brasil. Gente, daqui a pouco de volta tem outras informações do programa. A gente vai mostrar o teto que desabou lá em Vila Velha. Coloca no ar de novo, o teto que desabou.
A coisa pública às vezes não funciona porque fica tudo muito obsoleto, coisas abandonadas, e isso não é legal de mostrar, né? A gente já tem uma deficiência de hospitais. Eu acho que nós deveríamos ter mais hospitais, né? Mas infelizmente não é isso que acontece. E alguns, o teto até desaba. Daqui a pouco a gente vai mostrar, a gente vai chamar a nossa reportagem lá da Grande Vitória, e aí nós vamos trazer essas informações. Ainda hoje eu vou falar sobre DPVAT aqui no programa. Eu volto já. Linhares está de luto, gente. Daqui a pouco nós vamos mostrar e nós vamos registrar esse luto aqui. A cidade de Linhares teve 2 perdas consideráveis. Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Nós vamos registrar no programa. Bem, agora eu quero falar sobre a cidade que não registrou homicídios nesse mês de janeiro. Ontem eu falei aqui de 100 homicídios registrados no estado do Espírito Santo. É muito, o número é muito alto, mas isso por causa da briga de traficantes também no estado e principalmente na Grande Vitória. Mas teve uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes que não registrou homicídio. Eu estou falando de Colatina, essa cidade que eu gosto demais, e em breve eu vou estar aí. Produção, nós temos essas informações? Se tiver, põe no ar. Após um ano de 2018 recorde no baixo número de homicídios registrados, Colatina conquista mais uma marca positiva na área da segurança pública. O único município do Espírito Santo com mais de 100 mil habitantes que fechou o mês de janeiro com 0 assassinatos. Acho que isso é fruto aí de um trabalho completo aí da Polícia Militar, desde a prevenção com as visitas tranquilizadoras, visitas no comércio, a patrulha comercial que foi implementada, a proximidade da sociedade com a Polícia Militar que aumentou. Então a sociedade ela tem trazido informações, então desde a prevenção até a repressão, como eu falei, os pequenos delitos que nós estamos combatendo. O indicador foi alcançado pelo 2º ano consecutivo por aqui. Mas não foi só Colatina que teve um janeiro positivo este ano. Não houve nenhum homicídio registrado em toda a área que abrange o 8º Batalhão. E os outros tipos de crimes também estão controlados. Foi um mês positivo, janeiro aí, fechamos com 0 homicídios, não só em Colatina, mas toda a área do 8º Batalhão. O 8º Batalhão compreende 7 municípios, entre eles aí temos a Colatina, Alto Rio Novo, Pancas, São Domingos do Norte, Baixo Guandu, entre outros. Está controlado a questão de furto, roubo, crimes contra o patrimônio, também está em níveis aceitáveis, mas a Polícia Militar está trabalhando também na questão repressiva, mesmo quando ocorre, nós estamos correndo atrás para deter em flagrante ou então posteriormente aí por meio de investigação, estamos correndo atrás para identificar, para reprimir esse tipo de crime também. De acordo com o tenente, a sociedade tem papel fundamental nesse resultado, uma proximidade que vem aumentando e gerando bons efeitos. Eu acho que é muito importante, né, os princípios da polícia comunitária é a aproximação com a sociedade, porque a sociedade são os olhos aí da polícia. Colatina nós temos cerca de 127 mil habitantes, então 127 mil pessoas que podem contribuir para a segurança pública. A informação é a principal forma que a sociedade pode ajudar. Como a Polícia Militar não é onipresente, a sociedade ela tem muito mais possibilidades de trazer informações importantes, principalmente questão do tráfico, furto, o roubo, que às vezes visualiza. Hoje em dia todo mundo tem um celular, pode ajudar tirando foto, muito melhor do que uma descrição, é uma foto, né? Então pode às vezes apontar onde está escondendo a droga, quem está repassando para quem. Isso aí tem o sigilo total, faz a denúncia através do 90, 181. Então a melhor forma que a sociedade pode ajudar é subsidiar o nosso trabalho com informações. Muito bem. Trabalho bem feito da polícia, trabalho de investigação também, tudo isso é muito importante e contribui para diminuir os números, sem dúvida. Vamos registrar que a cidade de Linhares registrou menos homicídio que janeiro do ano passado, pelo menos serve de alento. Produção, eu quero mostrar agora o teto que desabou. O teto desabou lá em Vila Velha, um teto de hospital. Eu não estou falando teto de uma casa. Eu estou falando de um hospital onde as pessoas vão se cuidar, se tratar da sua saúde e, de repente, o teto desaba. Como é que é isso? A coisa pública precisa funcionar e talvez de forma muito diferente, você não acha? Vamos trazer esta informação. Põe no ar. As imagens impressionam. Neste vídeo, os enfermeiros aparecem tentando proteger um paciente que está entubado na UTI da água que jorra pela luminária do teto. Até saco de lixo é utilizado. Esta outra enfermeira
tenta usar uma lixeira para conter o aguaceiro. Neste outro vídeo, é possível ver o estrago. Parte do teto da unidade de terapia intensiva está no chão. Os corredores do hospital ficaram alagados. Estas fotos mostram os enfermeiros e médicos retirando pacientes do local. Tudo isso aconteceu na tarde desta terça-feira no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, na região metropolitana. Hoje pela manhã, a situação do hospital era essa: recepção com poucas pessoas. Este paciente estava no corredor. Esta outra chegou em uma ambulância ao local, mas teve que voltar. Segundo o subsecretário estadual de Assistência em Saúde, o teto cedeu após uma manutenção preventiva. A equipe de manutenção própria do hospital estava fazendo uma manutenção preventiva, a substituição de um registro na tubulação. Quando a água foi religada, a tubulação não aguentou a pressão da água e a tubulação rompeu. E esse rompimento ocasionou o escoamento da água da própria caixa d'água, e esse escoamento da água atingiu o forro do teto da UTI. O forro é de gesso, não suportou e aí acabou desabando no local que a água atingiu. 7 pacientes que estavam na UTI tiveram de ser transferidos. Todos os 7 pacientes foram transferidos para o Hospital Dório Silva. E nós também fizemos um comunicado ao SAMU e os pronto atendimentos da região que não levassem novos pacientes para lá. Mas a porta continuou aberta para atendimento, E a gente também autorizou que a visita noturna fosse feita para que os familiares dos outros pacientes e também desses pacientes pudessem acompanhar e ver que estava tudo bem. Porque, na verdade, foi um susto muito grande. Mas rapidamente a gente conseguiu fazer o remediamento desses pacientes, inicialmente para a área do próprio hospital, para um leito intermediário de UTI, e depois fazendo a transferência para outra unidade. Segundo o subsecretário estadual de Assistência em Saúde, a expectativa é que o reparo na área onde o teto caiu aqui no hospital aconteça em até 48 horas. Infelizmente, tem que ficar aí 2 dias com a UTI parada até fazer o reparo da instalação. Pois é, o senhor falou 2 dias que a UTI vai ficar parada, a equipe já está indo ao local, qual o trabalho que vai ser feito? Então, neste primeiro momento, é o trabalho de limpeza e de secagem da estrutura. Porque como uma estrutura de gesso, nós precisamos esperar que ele seque para daí faça o reparo. E também a gente fazendo toda uma avaliação da estrutura elétrica, porque também a água pode ter atingido a instalação elétrica da unidade. Integrantes do Conselho Regional de Enfermagem estiveram no hospital. Neste vídeo, é possível ver a área em que o teto desabou. Fotos mostram que o incidente gerou infiltrações em outras alas do hospital, além de outras irregularidades. A situação do hospital já é preocupante. Tanto pacientes quanto funcionários reclamam de como está o local. A Secretaria de Saúde reconhece problemas estruturais e adianta que obras devem ser feitas no hospital. O Bezerra é um hospital que hoje tem uma estrutura muito antiga, passou os últimos anos sem manutenção. Então, o que nós estamos fazendo neste momento, que nós fizemos desde o primeiro dia de gestão, inclusive foi todo um levantamento em relação a qual necessidade de reparo da unidade, obra. Inclusive, hoje nós temos 2 obras programadas para o Bezerra. É uma obra no pronto-socorro, que com isso a gente reorganiza o fluxo e garante mais novos 30 leitos, e uma obra de uma construção nova no terreno que já é do Estado, que já tem projeto sendo preparado e licitado, que a gente ganha mais 59 novos leitos. Muito bem. Trabalho de prevenção, gente? A gente não pode desmerecer que é necessário ter um trabalho de prevenção. Até porque infiltração, essas coisas todas, isso não acontece assim do nada. Deu uma infiltração agora e o teto desabou agora. Não foi isso que aconteceu. Então é necessário ter essa atenção, sim. Afinal de contas, é a coisa pública que precisa funcionar. Produção, daqui a pouco eu volto, eu vou falar sobre luto aqui na cidade de Linhares. Eu vou dizer quem são as pessoas cujas perdas estão sendo lamentadíssimas nas redes sociais. Daqui a pouco a gente fala a respeito disso no Ronda. Eu vou falar hoje com o Dr. Patrick Negrelli, vai falar sobre DPVAT. Você sabe para que serve o DPVAT? Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Oséias. Muito obrigado por me convidar novamente. É um prazer estar aqui. Valeu.
Olha, antes de conversar com o doutor Patrick, nós vamos falar sobre assunto importante. Nas redes sociais, produção, muitas pessoas lamentando 2 mortes registradas aqui no município de Linhares. Mortes que acabaram chamando a atenção. Essas pessoas que morreram, elas tinham, né, um acesso, uma proximidade, muitos amigos. Esse aí é Francisco Gama Curto, inclusive é amigo do doutor Patrick, né? Doutor Francisco Gama Curto é um excelente advogado, fez carreira de sucesso em Linhares. Eu quero prestar meus sentimentos à família. É algo que uma pessoa que a gente tem que admirar, que se passa agora. A comunidade da advocacia de Linhares está totalmente triste com esse falecimento. Muito bem. Aí nós tivemos um empresário que também faleceu e nas redes sociais muitas pessoas comentando a respeito disso. Um filho da cidade de Linhares, este aí, Júlio César Duarte Lima, 58 anos. O que eu fiquei sabendo aqui que o Júlio César foi jogar bola, né, ontem, aí se sentiu mal, de repente se sentiu mal. Chegou a ser levado a um hospital, mas veio a óbito. Nossos sentimentos. Ele é um empresário aqui da região, né? Atua na venda de carros aqui e muito conhecido também e muito querido. Nossos sentimentos, lamentamos muito a essas 2 perdas. As famílias, nós prestamos condolências. Mas, doutor, vamos lá. O que é DPVAT, na verdade? Zé, muito interessante essa pergunta, muita gente não conhece, mas DPVAT é um seguro obrigatório em que o governo impõe para todo mundo que possui veículo automotor, seja automóvel, ônibus, carro, em que ele dá seguro às vítimas de acidente de trânsito em estradas terrestres aqui do Brasil. Muito bem. Agora, eu tenho perguntas aqui que foram mandadas pela comunidade. Eu vou fazer o máximo. Só não vou dizer que vou fazer todos por causa do nosso tempo. Os caras já estão dizendo que está na hora de dar tchau. Espera aí. O que é que cobre, e essa também é a minha dúvida, o que é que o DPVAT cobre e o que é que ele não cobre? Muito interessante a pergunta. Veja bem, Oséias, ele cobre apenas questão de morte, invalidez parcial ou permanente ou despesas hospitalares em unidades particulares. Os valores, eles variam. Se a pessoa falece, os herdeiros recebem da vítima aí uma indenização de R$ 13.500. Para quem teve uma invalidez permanente ou parcial, pode chegar também neste valor de R$ 13.500, dependendo da gravidade. E tem a indenização de R$ 2.700, que pode chegar no caso dos reembolsos hospitalares no caso de acidente. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, ó. É possível receber mais de uma indenização em decorrência de um mesmo acidente em coberturas diferentes? Ainda falando não é DPVAT? possível. Ah, não é possível? Não é possível. Por que não? São essas opções que eu acabei de esclarecer. Se a pessoa teve o óbito, a família receberá a indenização. Se ela teve ali uma invalidez, ela receberá por esse benefício. O que pode ocorrer, se ela teve a invalidez depois ocorre o óbito, é uma compensação, apenas. Agora, tem uma pergunta que é minha, eu já vou fechar a nossa entrevista. Quem é que nesse caso teria direito necessariamente? No entendimento de alguns, são aquelas pessoas que são donas de veículos ou que tiraram suas carteiras, só essas teriam direito a DPVAT. É isso ou bem diferente disso? Bem diferente disso. Ah, é? Todas as pessoas que diretamente se envolveram num acidente automobilístico, seja até ela um pedestre, Oséias, que esteja ali passando e se envolveu no acidente, tem direito ao benefício. Também aquele passageiro que está ali de carona no veículo automotor receberá o benefício. Muito bem. Obrigado por ter vindo à Ronda. Obrigado, Oséias. A gente gosta de contar com os advogados fantásticos que nós temos aqui, como é o caso do Dr. Patrick e muitos outros que vão passar por esse estúdio. Produção, um abraço para todos vocês e para vocês que estão aí na casa, no trabalho, estão na casa do vizinho, vendo o programa Ronda ou na internet. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã estaremos de volta. Até amanhã. Tchau, tchau.